Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Seja bem-vindo ao programa Diálogos. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, aqui no YouTube. Trazemos conversas, diálogos. Hoje, o nosso tema é Vida Preciosa. E temos a honra de contar com um time maravilhoso de orientadores. Preletores Maria Murakami, seja bem-vinda. Preletor Carlos Alberto da Silva, bem-vindo, muito obrigada. E preletor Romeu Pacifi. Para que esse conteúdo seja entregue a mais pessoas, já curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você ama. Então, vamos começar do começo? Vou começar perguntando ao preletor Carlos. Quando que a vida começa, preletor? Será que o homem ele é feito no momento em que ele nasce? Como é que isso funciona? Muito obrigado a todos. Quero dizer que é uma grande alegria estar aqui no programa Diálogos, né? Sobretudo aí com você, Marília, nos conduzindo. Muito obrigado. A professora Marie, professor Romeu, muito obrigado mesmo, né? Então, uma coisa que me emocionou desde sempre na Setionoye é essa orientação, esse ensinamento, em que diz que a vida não começa no momento, nem no momento da concepção, nem no momento do nascimento. A vida ela já existia antes e continuará existindo depois. E que a concepção, o nascimento neste mundo significa a matrícula, né? Então, quando nós somos concebidos, significa que fomos aprovados para cursar aqui nessa escola grandiosa chamada Terra, né? E quando nós nascemos, efetivamente significa que a partir desse momento nós estamos iniciando então o período letivo, né? Então essa é uma coisa importante, né? Por que isso é importante? Para que a gente possa entender que a vida ela não morre mesmo com a morte do corpo carnal, que serve como uma vestimenta para a matrícula, seria o uniforme desta escola, desta universidade poderosa. E aí uma coisa importante também, quando a gente fala a respeito disso, se a gente poderíamos imaginar o planeta Terra como um grande campus, mas não é um campus só de universitários. Então, aqui a gente tem alunos matriculados de todos os níveis, desde, podemos colocar, do berçário, ou seja, espíritos que estão começando o processo evolutivo neste planeta, desde pessoas que já estão nos seus últimos estágios, né, de aprimoramento e que não precisarão mais utilizar posteriormente essa vestimenta chamada corpo carnal. Muito obrigada. Então, quer dizer que
quando uma mulher ela concebe um filho, ela não está concebendo com a força dela. É isso? É uma coisa que eu sempre tenho falado, quando o nosso primeiro filho nasceu na maternidade, é uma emoção, porque a gente vai conferir se tem 5 dedinhos nas mãos, 5 dedinhos nos pés, né? Emoção, eu abraçada com meu marido, e eu falei assim, meu Deus, esse não é nosso filho, esse não é nosso filho, e meu marido também falando, é verdade. A enfermeira chegou e falou, mas é o único japonesinho que nasceu hoje, tá? Quer dizer, como em sã consciência nós temos condições de fabricar, né, alguma coisa assim. Por isso que é uma frase que sempre me marca na Bíblia, que fala assim, em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, fala assim, antes que no seio de tua mãe fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado. Então, é tudo mesmo pela vontade de Deus, né? Tem pais que não querem ter filhos e os filhos vêm. Outros que não e querem ter filhos e não conseguem. Alguns querem ter menino, né, sexo masculino, e só vê meninas. Eu tenho uma amiga que são em 8 mulheres e não veio nenhum homem, tá? Por essas 3 razões, a gente aprende na Seitianoye, logicamente, tem outras razões também, mas que não é pela vontade do ser humano. Quem concebe é Deus, para trazer uma missão e uma luz nesse mundo, né? Aliás, o útero materno em japonês é shikyu. Shikyu é o templo do Filho de Deus, né? É um templo sagrado. É um local sagrado justamente porque vai receber a vida de Deus, como o Pedro Carlos falou. Muito obrigada. Sim. E continuando nessa linha de raciocínio, né? Se o espírito ele vai se matricular, como o preletor Carlos falou, vai se matricular nessa escola da vida, se aloja nesse templo do Filho de Deus. Continuando com a preletora Marie. E no caso de uma gravidez que não foi planejada, quando uma jovem afirma, eu engravidei, e agora? Qual que é a orientação para ela, preletora? Pois uma gravidez que não é esperada sempre é um motivo de muito susto, de preocupação e aflição para a jovem. O importante é o acolhimento para ela. Nessa hora, o que ela mais precisa é do acolhimento dos pais, né? De pessoas que possam realmente fazer com que ela possa compreender que não é simplesmente um embrião, um feto que se formou dentro dela, mas é a própria vida de Deus, que ela foi escolhida para trazer ao mundo um filho que é pela vontade de Deus, e que, portanto, não é um ônus. Ser mãe não é um ônus, mas é uma bênção, Tanto é que fala, né, que quando uma criança nasce, fala que a mulher deu à luz, trouxe mais uma luz a este mundo. Então, a preocupação vem justamente porque começa a pensar em N fatores, né? O fato de como é que eu vou contar para os meus pais, como é que eu vou criar, mas nós aprendemos na Seitianoye que, como ele vem pela vontade de Deus, ele traz debaixo dos braços, o nenê já traz debaixo dos braços todo o que necessita para poder viver, o alimento e tudo mais, né? Então, fazer tranquilidade, importante é dar o acolhimento, e por isso que é muito importante ter pessoas, né, esclarecidas que possam conversar com ela e fazer com que ela sinta que ela foi escolhida, porque ela é uma pessoa muito especial. Muito obrigada. E pode falar, preletor Romeu. Primeiramente, é uma alegria muito grande poder participar aqui, professora Maria, professor Carlos Alberto, agradeço profundamente você que está conduzindo esse momento aqui. Eu queria dizer que falar sobre um tema desse é algo assim, não tem nem palavras, né, gente? Vida preciosa.
ou seja, a vida de Deus. E pegando essa parte do nascer, quando Jesus Cristo fala, antes que Abraão fosse, eu sou, isso é muito forte. Antes que Abraão fosse, eu sou. Todos nós, antes que Abraão fosse, somos também. E falar dessa parte do nascimento de uma criança, não posso falar da experiência que eu vivi. Eu me casei com 22 anos, minha esposa com 18, em janeiro de 1984. Em setembro ela engravidou. Tivemos uma sequência, foi um filho na sequência do outro, com a questão de 1 ano e 8 meses. Primeiro, planejado. Segundo, não planejado, inclusive usando DIU na época. Terceiro, também não planejado. Então, aí mostra que quando Deus vem num caminho e tem a vida de Deus vai se manifestar, e a surpresa maior é que quando teve o terceiro, aos 24 anos, minha esposa falou, eu vou operar porque eu não vamos ter, 3 só, acabou. Eu até queria 5, mas ela fala que hoje os netos que veio, que são grudados em mim, é aqueles que nós não tivemos. Amor. E assim, interessante, quando foi fazer a cirurgia, que era o mesmo camarada que sempre fez, até dos meus netos agora, ginecologista, ele falou assim, eu não consigo explicar como você gerou, porque você tem apenas uma trompa, a outra está atrofiada. Ele falou, com uma trompa você teve 3. Imagine se você tivesse as 2. E aí mostra claramente, quando tem aquela missão, e assim, nos momentos que a gente era muito novo, muitos colegas do trabalho falavam, você está ficando louco, vocês são novos, já estão cheios de filhos, mas algo dentro de mim dizia que era algo muito bom. E no terceiro filho, inclusive, que na época eu falei, meu Deus, mais outro, aquele me assustou na época, né? Eu fiquei meio assim, né? Eu falei, mas não tem um chá, na época eu não tinha conhecimento de nada da vida, de espiritualidade, um chá, uma coisa para descer. Eu não tinha noção. Minha esposa falou, não, senhor, isso é muito sério. Isso que a mulher realmente tem uma espiritualidade muito grande. E aí, quando nasceu, assim, depois mudei, né? E aí, quando nasceu, eu olhei assim, falei, meu Deus, você é um anjo que veio para iluminar a minha vida. Todos são, mas naquele momento específico, que a gente está numa época muito difícil de relacionamento, e a criança veio num momento difícil, então você fica meio assustado. Eu sinto que você vai me trazer algo muito bom. Isso foi em agosto de 1988, quando foi dia 3 de abril de 1989, eu conheci a Cíntia Noé. Aí eu entendi a vinda dela naquele momento, que foi para me guiar naquele momento, guiar nosso casamento. E foi uma transformação. E hoje, com essa experiência que eu tive, eu pude perceber na minha vida mesmo, que eu falei para minha esposa, é engraçado, cada vez que nasceu um filho, eu procurei trabalhar mais para aumentar o tamanho da casa, comprar outra casa, e foi assim, uma sequência. Eu entrava fazia até umas coisas que hoje eu penso assim, era muito novo fazer, hoje eu não faria mais, né? E fui crescendo. E aí eu tive a oportunidade de passar isso para algumas pessoas. Eu lembro que teve umas 2 moças no trabalho, sempre no trabalho, que me procurou desesperada, puxa, eu estou grávida, não sei o que eu faço. Eu falei, como? Você acertou a loteria, filha. Como você tem a loteria? Eu falei, acertou? Você tem noção do que está acontecendo? Você vai receber a vida de Deus, um filho de Deus, mas é que a situação, não se preocupe. Todas as vezes que nasceu uma criança dentro de casa, eu prosperei mais. Sempre prosperei mais. Com a vinda de uma criança. E você não se preocupe, porque Deus vai se encarregar de tudo. E aí a pessoa, conversei com uns dias, a mulher teve o filho, depois de uns dias ela veio contente, depois de um tempo engravidou o segundo, foi aquele baque de novo, eu falei, nada disso, tal. E aí, de repente, depois ela passou, depois de alguns anos, já não estava nem trabalhando lá, e veio falar das crianças, né, com aquela alegria na alma. Então a gente tem que passar para as pessoas, como a dona Maria falou, é luz. Não diz assim, deu a luz. Então a luz veio para preencher o lar, seja a circunstância que for, eles trazem dentro deles essa alegria, essa coisa maravilhosa de preencher e nos dar mais força, mais vida, mais alegria, para a gente buscar a espiritualidade, buscar o crescimento, a evolução. Então, a criança tem dentro dela tudo isso. Então, falar sobre isso hoje e dizer para as pessoas que quando vier um filho, seja a circunstância que for, é só agradecer, só agradecer. Obrigado, obrigado. Né? Então, é maravilhoso. Obrigado. E posso também comentar uma coisa, doutora Marília? Aliás, favor, nem cumprimentei direito vocês todos, é uma grande honra vir estar aqui com todos os meus amigos maravilhosos. Então,
às vezes, por exemplo, é uma gestação prematura, né? A jovenzinha é bem jovenzinha, às vezes até os pais fazem contra e falam, não, filha, você tem que abortar. Mas se nesse momento a mamãe falar com amor, dizendo, mamãe, assim como vocês me trouxeram a este mundo, eu quero trazer essa criança e eu quero amar, e eu tenho certeza de que eu vou conseguir. E se ela falar com essa convicção, acreditando que não é filho dela, mas é filho de Deus, o próprio bebê dentro do ventre vai estar ajudando para que ela possa sensibilizar os pais. Então, é tudo uma postura da própria mãe, porque, gente, não existe uma força maior do que o amor de uma mãe, né? Um amor de uma mãe consegue levantar montanhas, enfim, é uma força extraordinária. Marília que sabe, né? Muito obrigada. Fala-se, né, que a mulher pode ser fraca, mas a mãe é forte. E nós entramos num assunto, né, da vida preciosa, e a gente sabe que, pelas circunstâncias imperiosas do mundo fenomênico, acontecem casos em que as pessoas não têm essa consciência de que a vida é preciosa, de que ela antecede o nascimento, e aí acabam provocando o aborto. Então, vou perguntar para o preletor Carlos, né, quais são as consequências desse aborto provocado? Preletora Marília, até peço a você permissão, antes de responder claramente ou diretamente esta questão, de dividir uma experiência de várias que eu tive aí ao longo da minha vida. Sobretudo, né, quando a gente fala de juvenis. Juvenis é uma fase muito bonita da vida da gente, porque é nela que eu acredito que se acaba definindo o que vai acontecer no futuro. Embora a infância, a primeira infância, ela seja fundamental, né, essencial, acredito de verdade que nessa fase da adolescência, pré-adolescência, 11, 14 anos, assim que nós entendemos os juvenis na Seitianoye, ela terá grande influência na vida futura dessa pessoa, desse ser humano. Estávamos num seminário de juvenis de 5 dias e abordamos a questão da preciosa vida, né? Somos a favor da vida e não pelo aborto. Terminado o evento, passado aproximadamente um mês, eu recebi uma ligação de uma adolescente que estava no seminário, e a história é o seguinte: ela voltou para a escola, aulas normais e tudo mais, até que percebeu que um bochicho, né, na escola, e ela foi atrás para ver. Era uma adolescente um pouco mais velha do que ela, que estava desesperada porque havia engravidado. E e os pais extremamente rigorosos, ela em desespero, não sabendo o que fazer, e várias pessoas ali incentivando ela a fazer o aborto, né? Porque me parece que é uma coisa habitual nas pessoas quando não tem a ideia dessa vida preciosa, né? Que tudo é vida de Deus, como foi dito até aqui. E quando ela ouviu aquilo, ela ficou apreensiva, aflita, e ela foi conversar à parte com aquela jovenzinha, né, falando: olha, eu não sei explicar direito, mas eu estive num seminário, num lugar maravilhoso, e lá eu aprendi sobre a preciosa vida. Por favor, não faça isso, você estaria assassinando seu próprio filho. Eu vou conversar com uma pessoa e volto a falar contigo. E ela conseguiu meu contato, porque eu tinha abordado sobre esse assunto, e aí conversamos, eu agradeci, e perguntei onde ela participava, me disse a cidade, a regional, e eu combinei de conversar com uma preletora daquela cidade para poder trabalhar junto, já que não era em São Paulo, na época eu morava em São Paulo. E aí liguei para essa outra pessoa, essa outra preletora, expliquei a situação, conversamos os três juntos, e qual foi a orientação? Que essa preletora procurasse essa jovenzinha, conversasse, explicasse à luz do ensinamento da Seitianoye a preciosa vida, e que ela, junto com aquela jovem, fosse até a casa dos pais para conversar.
E olha só que interessante, né? Acho que quando nós, religiosos, não adianta só falar, a gente, às vezes, precisa se envolver de forma direta. E assim foi feito. E quando os pais, no primeiro momento, ficaram chocados, né, sobretudo até pelo fato de uma pessoa desconhecida estar lá, mas, com toda certeza, ela se preparou com orações, e o Espírito Santo, não tenho dúvida, tocou no coração dos pais. E os pais, então, decidiram apoiar a filha, né? Então seriam os avós, e essa criança nasceu saudável, com toda certeza, com a gratidão, né, aos avós que permitiram, né, que a mãe levasse a gravidez até o fim, e sem dúvida que está aí a Seichonoye. Rapidamente, uma outra história para ver como é que a criança, né, já existe vida já lá dentro do útero da mãe. Estava também em Ibiúna, na academia da Seichonoye de Ibiúna, e uma jovem me procurou dizendo que havia engravidado, nem namorava, na verdade, um relacionamento, né, rápido. A pessoa conheceu um jovem e acabou engravidando dele. Mas ela estava desesperada porque não era o momento, e ela falou assim: Carlos, eu não vejo outra opção, eu vou ter que abortar. E eu expliquei a ela que não deveria fazer. Então, conversamos na linha do preletor Romeu com aquelas outras mães, foi bem naquela linha também. Ela entendeu e prometeu, decidiu que não abortaria a criança. Passado um tempo, estou novamente na academia orientando um evento, e aparece nessa jovem que eu já nem me lembrava mais. E ela era uma jovem com uma criança no colo, e vem falar para mim que ela queria agradecer, porque aquela criança era responsabilidade minha. Eu até brinquei com ela, falei: como assim responsabilidade minha? E ela falou assim: não, Pretor Carlos, na verdade, ela contou essa história que eu acabo de relatar aqui também. E ela me disse, né, que ela decidiu levar a gravidez, e que foi a melhor decisão da vida dela. E quando eu comecei a conversar com ela, a criança que estava quietinha no colo, como que estivesse dormindo, ouviu a minha voz. E ao ouvir a minha voz, ela levantou a cabeça e ficou me procurando, né? Até agora eu me emociono quando eu lembro disso, né? E ela sorriu para mim naquele momento, né? Então, ou seja, a criança, né, naquele momento reconheceu a voz que provavelmente dentro do coraçãozinho dela, sabe, graças a ele, ou seja, ele me salvou nesse sentido, né? Salvou no sentido de que convenceu minha mãe a não me abortar, né? Então, como eu disse lá no começo, a gente nascer nesse planeta, né, desde a concepção, significa sermos aceitos nesta grande universidade. E por que a gente precisa nascer nessa universidade? Cada qual, até com base em suas vidas pregressas, precisam, então, experimentar algo. E nesse mundo, nada, absolutamente nada acontece ao acaso. Tudo tem um porquê. E regido pela lei, as leis de causa e efeito, e aqui eu gostaria de citar a lei da causalidade, né, a lei de causa e efeito, a lei da atração dos semelhantes. Então, tudo acontece da maneira que todos os personagens envolvidos naquela situação, vamos dizer, naquela trama, precisam viver. Então, uma criança é sempre uma bênção, não importa quais sejam as condições em que ela é concebida, né? Ali tem um propósito maior que a gente nunca será capaz de descobrir ou saber exatamente o que é, mas intuitivamente a gente sabe que ali se tem um propósito. Então, quando uma criança ela é impedida, eu não vou nem colocar agora uma criança, quando um ser humano, um filho de Deus, é impedido de matricular aqui nesta escola, né, há uma grande ruptura, uma tristeza muito forte dentro daquele ser, né? E as consequências, sobretudo quando é um aborto provocado. Acredito que depois a gente vai abordar sobre os abortos não provocados, mas no caso do aborto provocado, é algo muito sério, porque o primeiro dos mandamentos, segundo Moisés, é: não matarás.
E você abortar, e não há como aliviar, não há como falar de uma outra forma mais amena, né? Porque o aborto é um assassinato. O aborto é um assassinato. Então, você está assassinando, sabe, a própria mãe, o próprio pai, porque normalmente a gente tende a olhar, e acredito que a gente vai falar mais profundamente disso, tende a acreditar que o aborto, né, é a mulher que é responsável, mas não é. Né? Eu fui presidente nacional da Associação Fraternidade, que trabalha com os homens, e ali eu levantei essa questão, e usava até do jeito que eu vou falar aqui, se a mulher tivesse tido sorte de engravidar de um homem de verdade, provavelmente não passaria na cabeça dela a ideia ou sabe, o desespero de abortar. Então, o aborto é sempre também responsabilidade do pai. Isso a gente não pode, sabe, tirar de forma alguma tal responsabilidade. Então, está ali, vinculado. E quando a criança ela é impedida, então as consequências são graves porque ela é tirada do ciclo da vida. Ela retorna ao mundo espiritual, mas não no mundo onde ela se encontrava, mas sim no mundo espiritual, pela lei da atração dos semelhantes, né, de espíritos que foram impedidos de se matricular e cumprir sua missão. E há relatos, né, de um mundo muito triste, sombrio. Crianças chorando, né, porque foram impedidas pelos próprios pais de aqui nascerem. E a gente tem relatos também lindíssimos na cerimônia do Santuário Roso, depois do almoço, quando tem a cerimônia. Aliás, no Roso, né, quando os pais reconhecem, vão lá, deem um nome, reconhecem, se arrependem profundamente de espíritos, né, que foram abortados e que, de repente, alcança naquele momento a iluminação, porque é tudo mental. Né? Ela consegue perdoar os pais, ela sente-se acolhida, como a professora Maria falou, né? A criança sente-se acolhida naquele momento e com grande alegria ela volta para o ciclo da vida. Muito obrigada. Preletora Maria, ainda dando sequência aqui. Então, se de um lado, esse espírito que foi impedido de continuar no ciclo da vida, ele fica no mundo espiritual com muita tristeza, e de outro lado, os pais, tanto o pai quanto a mãe, pode ser que tenham cometido esse aborto enquanto jovens. Aí eles casam, né, seguem a vida, muitas vezes esse casal não continua junto, eles se casam e têm outros filhos. Será que esse aborto fica esquecido? Será que fica no passado? Ou isso ainda tem consequências, preletora? Tem consequências, sim. Sabe por quê? Assim como o Pedro Carlos falou, existe, assim, a vibração de tristeza do anjinho que foi abortado, que é captado pelos pais. Mas, acima de tudo, tem um sentimento de culpa dos pais. Mesmo que conscientemente pense, não, eu fiz porque eu tenho direito sobre meu corpo, ou eu fiz porque todo mundo faz. Mas, na essência da nossa vida, está a vida de Deus. Então, naturalmente, vem o sentimento de culpa, alguma coisa que a própria pessoa não sente. Mas isso, e começa, assim, a importunar, não no sentido de, não, porque eu pratiquei aborto, não. Importunar no sentido de que a vida não vai para frente, alguma coisa não está certo, tá? E daí, para acobertar ou para fazer com que esqueça esses incômodos que surgem, a pessoa começa a beber, ou então vai para o vício da droga. Por isso, no volume 16 da Verdade da Vida, o professor Masaru Taniguchi fala que uma das causas principais dos vícios e que a pessoa não consegue se desvencilhar é porque, enquanto está no vício, essa bebida ou entorpecente, ele entorpece a mente, fazendo com que esqueça aquele sentimento ruim, ou sentimento de culpa que está sentindo, tá? Por isso, é muito importante se arrepender, né? Arrepender profundamente, porque se praticou o aborto, foi porque a pessoa não sabia que era vida sublime, né? Então, se perdoa, se arrepende profundamente, porque senão pode estar
acontecendo problemas em relação até aos próprios filhos que estão aí em vida, tá? Porque tem manifestações de repente, um filho, as consequências que estão no livro Pela Paz dos Anjinhos, né? Principalmente filhos que, de repente, na fase mais importante da vida, largam tudo, não quer mais continuar. Está captando a vibração de tristeza de um irmão que foi levado de volta para o plano espiritual, e no momento em que estava ansioso para nascer, mas foi cortada a oportunidade de nascer, por essa tristeza, então, é captada. E, assim, várias outras consequências, né, que estão citadas no livro Pela Paz dos Anjinhos, mas, acima de tudo, a própria mãe e o pai se perdoarem, né? Se perdoarem e pedir profundo perdão a Deus, a esse anjinho, e com certeza esse arrependimento, se for sincero, vai ser captado. E os demais colegas vão poder dizer como é que então faz esse arrependimento, né? Muito obrigada. Então, preletor Romeu, Marília, pode falar, por favor. Né? A professora Maria falando, Romeu, me perdoe aí, né? Entrava na frente aí, mas é que eu estava lembrando, né? Quando nós, preletores, conduzimos a cerimônia em memória aos antepassados, no nosso manual tem uma parte que me emociona sempre, né? Que é quando nós nos dirigimos aos espíritos que foram abortados. E aí eu gostaria, talvez, gostaria de ler aqui, porque eu acredito que você que está nos assistindo, né, e viveu alguma experiência nesse sentido, poderá compreender claramente esse sentimento que a professora Maria nos diz. A gente, na cerimônia, diz assim, em especial, dirigimos-nos às crianças abortadas. Vocês, espíritos de meninos e meninas que sofreram aborto espontâneo, já alcançaram alto grau de elevação no mundo espiritual. Vivenciaram o processo da concepção e formação do embrião. E não há dúvidas de que vocês são espíritos que almejam evoluir para níveis superiores. Vamos realizar agora a cerimônia, inscrevendo os nomes de cada um em seu respectivo registro espiritual. E aqui vem, em especial, ó espíritos que, por infelicidade, sofreram aborto não espontâneo, em virtude de razões imperiosas do mundo presente. Seus pais encontram-se neste mundo arrependidos do erro. Eles, dando nome a cada um de vocês e inscrevendo-os no registro espiritual, profundamente sentidos, os abraçam fortemente em seus corações e, com toda sinceridade, lhes dedicam oração. Vocês, espíritos, na verdade são mensageiros do amor, são filhos de Deus. Ó espíritos que retornaram à vida eterna, sabe que sua respectiva vida é a extensão da grande vida de Deus Pai que rege o universo. Logo, o verdadeiro pai e a verdadeira mãe de vocês é o Deus Pai universal. Vocês, espíritos, são filhos de Deus. O Deus Pai universal, sendo pai e mãe de todos vocês, ama, cria e orienta a todos vocês. Era só isso que eu gostaria de colocar. Obrigada. Quantos ensinamentos tão preciosos, porque a vida realmente é preciosa. Então, para você que está nos assistindo e conhece alguém, tem alguém que você ama, que está numa situação que está aflito, que está aflita por causa de uma gravidez não provocada, o compartilhamento desse vídeo com essa pessoa pode literalmente salvar uma vida. Então, compartilhe com as pessoas que você ama. E continuando, agora sim, né, preletor Romeu, o preletor Carlos citou, escrever o nome no registro espiritual. A preletora Maria comentou sobre o sentimento de arrependimento. Preletor Romeu, o senhor pode explicar mais sobre o que é, porque alguém que está nos assistindo pode não saber, não conhecer o que é registro espiritual e como que funciona. Antes de até responder nessa parte, eu gostaria de refletir um pouco sobre o que o professor Roberto falou, que seja daquela criança que ele orientou, que ouviu a voz dele, né? E aí a gente pega nesse livro aqui, O Mundo Espiritual e o Destino do Homem, onde o Dr. Marcelo Taniguchi fala que a criança está ali no ventre da mamãe, e ele está ali nadando, tranquilo,
mas quando ele percebe esse perigo, ele fica trêmulo, ele fica desesperado, porque ele não tem como alguém auxiliar ele naquele momento. Agora, a gente precisa ter coragem de, nessas circunstâncias, defender a vida. Ah, mas eu não posso falar, não sei, a pessoa tem uma resistência. Não, você deve falar. É Deus que está falando atrás de você, por você. Então, a gente deve sim. E aí, o mestre fala que quando aquela criança é retirada, ele sofre dores terríveis. E quando ele desperta no mundo espiritual, ele ainda está sentindo aquelas dores. E no desespero daquele pedido de socorro, algum irmão, provavelmente ali, até adulto mesmo, capta aquilo também. E aí tem algumas consequências, né? Agora, é importante entender que dentro da Seitonoia nós fazemos esse processo de reconhecimento, adquirir um registro, podemos também fazer em casa, né, colocar um oratório, quem não tem oratório, coloca um registro, pode ser feito também, colocar o nome, estabelecer um horário e fazer essa cerimônia. Agora, precisa entender que as coisas não podem ser feitas de maneira formal. Porque às vezes as pessoas, na Seitonoia não é fácil, é só colocar o nome lá, aconteceu isso e tal. Vou falar rapidamente uma situação que eu vivenciei dentro de um seminário, que era o seminário, naquele tempo era o seminário 3 dias em Biúna, onde eu estava coordenando, que era para os antepassados, e uma senhora saiu muito agitada ali, por lado de fora do salão, encontrou comigo, ela nem sabia que eu coordenador nem nada, e comecei a conversar com ela, ela estava muito nervosa. E ela me disse, tem um cavalo. Eu falei, cavalo dentro do salão? É o homem da coisa para todo lado, e revoltada. Tinha 900 pessoas lá dentro, né? E aí começou a conversar, conversa bem, ela foi desabafando, até que ela chegou em mim e falou, eu vim aqui para esse seminário, mas eu estou com uma situação difícil, porque eu estou com um filho que está sumido de casa faz 2, 3 dias com droga. Ele sumiu simplesmente. Eu falei, olha, você sabe que uma das consequências que levam um filho a isso é um aborto. Não, já sei. Eu já até coloquei o nome dele. Eu falei, só colocou o nome? Sim. Está no Santuário hoje? Tá. Agora, eu queria perguntar para a senhora se a senhora abraçou essa criança, se a senhora colocou ela no seu colo e você chorou, derramou lágrimas sobre ela e disse, filho, me perdoe. Naquele momento, a mamãe não sabia, mas eu te amo. Perdoe do fundo do coração. Derramar lágrimas, sentir com a alma. Ela olhou para mim e falou, vai no Santuário Rosa e faz a oração, passa uns anjinhos, faz uma prece, mas com a sua alma, com o seu sentimento. Era 3 dias. No segundo dia, ela passou e veio correndo e disse para mim, olha, Pelletor, puxa vida, foi uma coisa interessante que aconteceu. Ontem eu liguei para casa e meu filho atendeu o telefone, ele estava sumido fazia 2, 3 dias antes de eu vir para o seminário, e com uma voz completamente diferente. Completamente diferente. Mamãe, está tudo bem, fique tranquilo, fui procurar um emprego, não sei o que, tal. Quando chega no terceiro dia, ela disse assim para mim, Pelletor, na verdade, eu queria dizer para o senhor que não existe cavalo, aquele homem veio me pedir desculpa. Eu falei para ele foi, no momento certo, a pessoa certa para que você saísse e, de uma forma informal, sem saber de nada, nós conversamos aqui. Você vê que tudo é Deus, filha. Está tudo certo. Então, é preciso entender, a Seitonoye tem essas orações que são coisas maravilhosas. Talvez a gente que está aqui dentro não tenha nem noção. Um dia eu estava na porta da associação local, apareceu uma pessoa que ele disse assim para mim, olha, quem indicou de vir aqui era uma vizinha que o senhor tem em tal determinado local, o senhor faz sempre segunda-feira aqui, eu sei que no último dia tem essa cerimônia, eu sou espírita, eu não sei se eu tive aborto ou não, mas eu desconfio que tenho. Eu fui num centro espírita e falaram assim, vai na Seitonoye, porque é o único lugar que faz esse reconhecimento. Eu expliquei para ela, fez a cerimônia, quando chegou no final, ela virou para mim, eu falei, tudo bem com você? Ela falou, olha, eu estou numa paz que não tem preço. Eu falei, vai com Deus, ponto. Ela não era a nossa adepta, não participava, mas percebe que quando o ensinamento realmente é profundo, não importa que porta entra, eles até indicam, vai na Seitonoye. Então, a Seitonoye tem esse abraço, não simplesmente, a grandiosidade das orações, mas por trás das orações tem que ter o sentimento, não fazer de maneira formal. Então, digo para todas as pessoas que tiveram essa situação, chore, derrame suas lágrimas, sim, de arrependimento, mas acolha aquele
aquela criança, aquele anjinho, que a partir desse momento já se quebrou tudo. E ele está feliz, liberto e segue a sua vida para uma próxima situação estar aqui conosco. Então, são experiências dentro da Seitonui que são tesouros que a gente vive, momentos que a gente vive, que a gente tem a oportunidade de estar presente na vida de alguma pessoa, isso não tem preço, né? Obrigado. Obrigada. Esse registro espiritual, né, que o pretor Romeu falou, corresponde ao registro que a gente faz no cartório quando uma criança nasce. Uma criança que foi abortada não tem registro em lugar nenhum. Esse reconhecimento que o pretor Romeu fala é dar um nome. E como a gente não sabe se foi menino ou menina, escolhe um nome que sirva para os dois, como Darcy, Juraci, mas coloca nome e sobrenome. No registro espiritual, é uma papeleta exclusiva para anjinho abortado, né? E que nós preenchemos e é levado e consagrado num santuário que existe na Academia de Ibiúna, em São Paulo, chamado Santuário Rosso, e quando ali é depositado e consagrado, fica ali durante um ano recebendo oração 5 vezes ao dia. Então, além disso, nós fazemos em casa também, né? Preenchemos o registro espiritual, ou então a tabuleta, onde colocamos o nome desse anjinho e oramos em memória desse anjinho, lendo a Sutra Sagrada. Só queria fazer esse adendo. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, nós falamos bastante sobre os abortos que foram provocados, mas também há casos de casais que estão tentando ter filhos e acabam perdendo. O caso de aborto espontâneo. Pretor Carlos, o senhor poderia explicar por que acontecem esses abortos espontâneos? Sim. Bem, lembrando, né, então vou recorrer lá no início desse diálogo, quando a gente falou a respeito, né, de se matricular nesse planeta nessa escola da vida chamado Terra. Então, a gente vai evoluindo, né? O que é esse evoluindo? Na verdade, a gente vai... Primeiro, assim, a vida de Deus, ela é perfeita. Então, todos nós somos perfeitos. A vida de Deus não precisa evoluir. Mas esquecemos essa ideia, essa consciência que somos perfeitos, que somos os amados filhos de Deus. E o processo reencarnatório, ele tem o objetivo de fazer com que, através das experiências vividas, a gente possa, então, recobrar a consciência do ser perfeito que somos. E há um ciclo a se viver aqui. Na verdade, da Vida, volume 9, lá na última página, o professor Masaru Taniguchi, ele traz lá uma observação que um processo de ciclo aqui pode levar até 6.000 anos para que isso ocorra. Então, lembrando que o tempo no mundo espiritual é diferente do tempo aqui do mundo terreno. Então, quando a pessoa ela está num processo já avançado de despertar espiritual, em que ela já nem praticamente não precisa mais se matricular, ela agora já está num outro nível, ela já não vai mais necessitar se matricular nessa escola, na universidade chamada Terra. Então, mas ainda falta algumas experiências para ela poder vivenciar aqui. Então, normalmente a gente entende, né, dentro da Seichonoye, nos ensinamentos, que o aborto espontâneo corresponde a esses espíritos que apenas precisava viver essa experiência de se matricular. Por que essa experiência? Quanto mais evoluído é o espírito, mais difícil é para ele ficar preso nesta vestimenta que é o corpo carnal, ou então dentro do ventre da mãe, né? Então, ou seja, o espírito, quanto mais consciência do ser perfeito que ele é, mais liberdade ele tem. E ao nascer no planeta aqui, ele acaba sendo restringido.
Então, ele precisa viver essa experiência. E, terminada essa experiência do que ele precisa, ele cumpre a missão. Então, aos pais, né, que tiveram essa dor, e eu recentemente orientei um casal que tiveram pela segunda vez o aborto, né, espontâneo, e a dor que sentiam, né, a tristeza que sentiam. Quando eu esclareci a respeito disso, ficaram felizes, né, no sentido de que, né, pela lei da atração dos semelhantes, então eram, sabe, os pais também são espíritos elevados nesse momento, entender esse sentimento. Mas que, por outro lado, né, entendeu, reconhece também, dá um nome também, tem também esse sentimento de profunda gratidão. Isso, com toda certeza, pode abrir a oportunidade para que aí agora venha um espírito que precisa realmente se matricular aqui e a gente viver essa grande honra que é ser pai e mãe, porque não tem nada melhor do que ser pai e mãe, né? Acho que é a maior experiência da minha vida, né? E eu digo para vocês, né, ser pai dos 4 filhos que eu tenho, da Isabela, do Luiz Felipe, do Gustavo e do Carlos Mateus, foi o maior presente que Deus poderia ter me dado nessa vida. Muito obrigada, que bonita. E no caso, vou perguntar para a preletora Marie, no caso de casais que realmente não conseguem, eles não podem ter filhos, qual que é a orientação para esse casal que ainda tem esse desejo, mas não conseguiu ali ter os filhos? Bom, eu recomendo a leitura do livro Namoro, Casamento e Maternidade, do professor Masaharu Taniguchi, que tem ali um capítulo inteiro orientando os pais que não conseguem conceber. Mas, acima de tudo, a coisa mais importante é a união e a harmonia do casal. É estarem sentindo sentindo assim, que eles são uma unidade só. E assim o casal vai ser um berço para poder receber os filhos. E outra coisa muito importante é ter o sentimento profundo de gratidão para com os antepassados. Por quê? Os filhos que eles estão desejando vão dar continuidade à árvore genealógica. Para dar continuidade, não podemos esquecer as nossas raízes, né? Então, aprendemos na Seitianoye, diariamente, reservar um horário para oferecer a leitura da Sutra Sagrada. O que é a Sutra Sagrada? É uma Sutra Sagrada onde a Deus revela a verdade dizendo que o homem é filho de Deus, que a vida é vida sublime de Deus, tá? E o oferecimento da leitura da Sutra Sagrada é o nosso pão espiritual, alimento espiritual que nós fornecemos para os nossos antepassados, que é muito importante para que haja essa concepção. Agora, uma coisa que eu gostaria de acrescentar naquilo que o Dr. Carlos falou, né? Aborto natural. No livro A Felicidade da Mulher, volume número 2, o Sagrado Mestre escreve também que, quando o casal está em desarmonia, o anjinho que entra lá, concebido, ele não está gostando da situação e não quer vir a esse mundo numa família que está muito mal, e ele vai embora, tá? Então, pode estar acontecendo um aborto natural, um atrás do outro, justamente para que os casais possam ser levados à reflexão da necessidade da harmonia conjugal. Lá teve um caso, quando nós morávamos no interior, um casal que já teve 4 abortos naturais e não estava conseguindo conceber. Meu pai, preletor, foi chamado para orientar, e quando foi ouvir a história deles, havia muita desarmonia, sabe? Um cobrando dos sogros do outro e outro cobrando do sogro do outro, é uma desarmonia muito grande. Meu pai me orientou para para dizer que filho nenhum gostaria de vir numa família onde existe tanto desentendimento. Ali mesmo fizeram a oração da reconciliação, fizeram a prática da purificação da mente, escrevendo o sentimento ruim que vinham guardando, e queimaram através da leitura da Sutra Sagrada, e aprenderam a dar 4 nomes para esses anjinhos abortados e começaram a rezar em casa. Depois de um pouco tempo, já engravidou e foram pais de 4 filhos. Muito obrigada.
Que grande bênção. Nós estamos nos encaminhando para os momentos finais do nosso diálogo, então gostaria de pedir para os senhores deixarem uma mensagem final para quem está nos ouvindo sobre essa vida tão preciosa. Primeiro, só dizer que foi uma honra, né, participar desse programa Diálogo, sobretudo porque eu, particularmente, não tinha tido ainda o privilégio, porque eu considero assim, ter orientado ao lado da professora Maria e o professor Romeu, né, dois ícones da Seitonã. Então, muito obrigado. Né? Ao mesmo tempo, agradecer a Marília, também a nossa querida pretora Marília, extraordinariamente nos conduziu. Nós utilizamos 3 livros básicos aqui, que eu gostaria de citar para você. Vou até dar as páginas que a gente se espelhou. Existe um modo esplêndido de viver entre as páginas 39 e 50, o mundo espiritual e o destino do homem, o capítulo 3, e universo feminino, capítulo 6. Então, eu gostaria de indicar estes 3 livros nos quais nós nos inspiramos, estudamos para que pudéssemos gravar esse diálogos. E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês que nos assistem agora é que a vida é realmente preciosa e que, se nós aceitarmos os desígnios de Deus, ainda que em algum momento da vida a gente não consegue entender claramente o que são e quais são os propósitos, mas se nós acreditarmos e confiarmos realmente que Deus é infinito amor e bondade e seguirmos firmes nesta consciência, com toda certeza, no momento certo se revelará tudo o porquê do acontecido na vida da gente. E, sem dúvida alguma, você vai perceber que a vida de seu filho, de sua filha, é realmente a maior de todas as bênçãos que nós podemos experimentar nesse viver na escola da vida chamada Terra. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado. Que gratidão poder fazer parte desse momento, né? Da gente falar de algo tão precioso que é a vida. A vida. Hoje, depois das experiências que eu tive, eu digo para vocês que não existe algo tão precioso quanto o sorriso de uma criança. E a gente deve, sim, defender a vida. Com toda a coragem de dizer para uma pessoa, seja a circunstância que ela esteja, que a luz está entrando dentro da casa dela através daquele ser. E eu gostaria, sim, de indicar para todos, né, esse livro Universo Feminino, né, para ter noção de toda essa parte aí, que é muito importante a orientação, porque com orientação nós podemos conduzir não só as nossas vidas, mas a vida dos nossos semelhantes. Não podemos querer a verdade ou privilégio só para nós. Se a gente conhece a Seitonê e guarda só para nós estamos tendo uma atitude egoística. Nós devemos sentir, eu e o outro somos um só. E, portanto, a felicidade que eu sinto, a alegria que eu sinto na alma, eu devo compartilhar com o meu semelhante. Então, vamos levar isso para outras pessoas, para tornar o mundo cada vez mais alegre, com o sorriso das crianças, e nessa vibração de amor, inúmeros espíritos elevados vão chegar para conduzir a humanidade por um caminho melhor. Isso faz parte. O nascimento traz a felicidade não só para a vida de um casal, da família, mas também para a humanidade, a necessidade de vir aí realmente almas que são amadas, que são bem recebidas e que realmente vão fazer o mundo melhor. Muito obrigado. Muito obrigada, pretora Marília, pretor Carlos, pretor Romeu. Foi uma bênção estar com todos vocês. E a mensagem que eu quero deixar é o que a Madre Teresa de Calcutá disse, que a maior destruição da paz é o aborto. A maior destruição da paz é o aborto. Que é uma pobreza decidir que uma criança deve morrer para que você possa viver como deseja. Enfim, devemos conscientizar que nós não somos simplesmente existências materiais físicas, somos existências espirituais. E por esse motivo, é de uma relação sexual que vem o filho. Portanto, que principalmente os jovens tenham a consciência
do teor sagrado do que é uma relação sexual. Através dessa união física é que Deus envia um filho a este mundo. Então, deve ter bastante profundo respeito ao corpo seu, ao corpo do outro, que é corpo de Deus. E que toda relação sexual seja realizada dentro dessa consciência de que nós somos a própria vida de Deus, que esse corpo é corpo sagrado de Deus. E que toda relação sexual seja realizada com responsabilidade, conscientizando que poderá vir um filho através desta relação, e que esse filho, com certeza, é um filho que Deus quer trazer a este mundo, que essa criança quer vir a este mundo, e escolheu vocês, porque vocês é que vão poder dar felicidade para todos eles, né? Que haja muita paz na vida de todos. Eu quero recomendar o volume 40 da coleção A Verdade da Vida, que fala sobre educação no lar, que vai dar um entendimento muito bom sobre a importância do que é o lar, do que é a vida. Muito, muito obrigada por tudo de hoje. Muito obrigada. Agradeço profundamente aos nossos queridos orientadores, muito obrigada, e muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que aqui no canal da Seichonoye temos muitos conteúdos maravilhosos que podem transformar e iluminar a sua vida. Muito obrigada, curta esse vídeo, compartilhe e continue por aqui. Muito obrigada. Venha participar do maior evento espiritual da Seichonoye no Brasil. No dia 13 de abril de 2025, manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos, na 69ª Festividade do Santuário Rosal do Brasil. Na mesma oportunidade, viveremos a 41ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena. Venha fazer parte de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual, enviando os registros espirituais, você garante que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da Festividade do Santuário Rosal dentro do portal da Seichonoye Brasil, sni.org.br. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor, efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Você pode preencher seus registros espirituais em uma de nossas sedes. Consulte os nossos endereços e telefones em sni.org.br/onde encontrar. Participe, aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. 69ª Festividade do Santuário Rosal do Brasil. 41ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. 13 de abril de 2025, presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna e virtualmente pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br acessando a aba Seichonoye Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar registros espirituais para o maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. Muito obrigado.